Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 83, Presença Divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre, sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Desculpa. A mensagem, ela é bem curta, mas ela é muito forte, né? As pessoas mais otimistas dizem, Jesus está em toda parte. Ele sabe de tudo, ele faz tudo, ele deixa o homem usar o seu livre-arbítrio, porém ele está ali conduzindo, orientando, passo a passo do homem, né? Mas ele só está com quem está com ele. Essa é a grande diferença. Por isso que a gente vê tanta desavença, por isso que a gente vê tanto conflito, inclusive guerra, sangue, ódio nos olhares das pessoas, né? Porque a pessoa que quer ter a intuição, o sentimento, a presença de Cristo junto, ela tem que estar voltada para o Cristo, né? Senão a gente é como se fosse um canal de televisão, de rádio. Você só consegue ouvir aquela música se você sintonizar naquele canal, né? Se você não sintoniza, o que estiver passando em outra rádio você não sabe, outro canal você não sabe, só sabe naquilo que você está sintonizado, né? Então Jesus está em toda parte, a luz dele ilumina todo o nosso planeta, ele é governador do nosso planeta. Nós temos a honra de ter um mestre sábio, verdadeiro em amor, né, que pegou essa responsabilidade através de todo um plano no universo, né, onde existem outros seres igual a ele, só que nós conhecemos só ele. Como referência de perfeição moral, a gente só tem Jesus. E ele daria conta, sim, de tudo isso se a gente ajudasse. O problema é que a gente não colabora, né? Eu tenho certeza, modo de dizer, né? Que eu não tenho esse dom de sentir Jesus como deveria. Sou tão imperfeita que eu ainda não consigo sentir essa luz dele como eu gostaria. Mas eu tenho certeza que essa luz dele realmente está em todo lugar. O problema é como a gente vai sentir. Se a gente é tão imperfeito, tão pequeno e qualquer coisinha que acontece, a gente tira o pensamento de Jesus e vem aqueles pensamentos tortos, né? Tem uma piadinha no Face lá, eu vira e mexe, eu coloco umas piadinhas no Face, depois eu acabo até me arrependendo, porque vai que aquilo vira ideia, né? A gente tem que ter medo das coisas que a gente fala, daquilo que a gente faz, porque acaba virando uma corrente, vamos dizer assim. Coloquei uma piadinha esses dias no Face, falei assim, quem eu tinha que xingar, eu já xinguei. Hoje eu não xingo mais. No sentido do quê? Lá atrás, quem me fez mal todo, eu já despachei. Ou seja, hoje eu não tenho mais que fazer nada com aquela pessoa, né? Mas era uma piada. Aí daqui a pouco eu já vi que tem gente comentando aí embaixo, tal, eu ainda xingo, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, a conduta não é essa, né? A gente faz aquela brincadeira ali, mas é uma brincadeira. Não é para ser seguido. Não é para a pessoa falar, não, já que o ideal é xingar para desabafar, tal. Não, o ideal não é esse, isso não é o que Jesus faria, né? Então, é a falta de vigilância. Por isso que eu falo, a gente é tão pequeno que qualquer coisa distrai a nossa cabeça e a gente volta a ser o quê? Uma pessoa imperfeita, sem moral, né? Você fala uma coisa lá no canal, Patrícia, mas aí você faz outra lá no Facebook. Não, gente, eu sou um ser imperfeito.
Estou precisando melhorar muito. E quando eu venho no canal fazer a leitura, eu venho primeiro para mim. Quem é que está perto de mim aqui, ó, da boca? São os 2 ouvidos, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente fala aqui que no nosso dia a dia não condiz com o nosso comportamento ainda. Mas a gente vai chegar lá, né? Tem coisas que a gente faz e depois a gente fala assim, não, peraí, eu fiz errado, tem que voltar lá e tirar aquilo, né? Como eu acabei de dizer, essa postagem, daqui a pouco eu entro no Face e tiro. Não faz parte daquilo que eu quero para mim. Se as pessoas estão interpretando de uma outra maneira, Deus me livre, eu não quero que ninguém saia xingando ninguém por aí não, né? Eu tô evitando esse tipo de coisa. Quando eu fico com raiva, quando eu fico com um sentimento ruim em relação a alguma atitude de alguém, eu me fecho. Hoje eu me fecho. Porque há pouco tempo, quando eu ficava com raiva, eu estourava. Há pouco tempo, não tem muito tempo não. E aí eu fui fazer um tratamento espiritual onde tinha um espírito me acompanhando e falando assim, eu adoro quando ela fica com raiva. Quem é que quer um cara desse andando junto? Eu não quero. Então hoje eu me vigio muito mais, porque se antes eu sabia que existia essa possibilidade e agora eu escutei ele dizendo que gosta quando eu fico brava, então eu não quero ficar brava, porque eu não quero a companhia dele. Ele que vai seguir o caminho dele lá e deixa eu seguir o meu aqui. Mas a gente precisa ter esses impactos na vida para a gente acreditar. Eu sempre falo, eu sou Santo Tomé. Se eu não ver, eu não acredito. Então, precisou acontecer um fato desse para que eu falasse, não, a minha conduta tem que ser outra, né? Quando vier aquela coisa se dá raiva, eu falo, não, pera, baixa, se fecha, se guarda, faz prece, deixa passar, vai passar, né? Tudo passa. Chico Xavier fez um texto maravilhoso com Emmanuel, né? Falando, tudo passa e tudo vai passar. Então é só aguardar. Não adianta querer resolver aos trancos, barrancos, não adianta. É pior. Então, quando você quer sentir Jesus, você primeiro tem que procurar por Jesus, né? Existem pessoas que vão buscar ajuda em centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica ou em qualquer outro segmento, mas ela não está buscando ajuda, ela não está buscando Jesus. Ela está querendo que alguém resolva o problema dela. Então, eu estou aqui, eu tenho um problema e vocês estão aqui para trabalhar e para me ajudar, né? Eu vim aqui em busca de ajuda. Mas é vocês que vão me ajudar. Compreende a diferença? Daquele que vai chegar lá e falar assim, gente, eu estou com um problema. Me ajuda a resolver o meu problema? Eu vou resolver o meu problema, mas eu preciso de ajuda. É diferente a posição. Aquele que chega num centro espírita e fala, eu estou aqui e vocês estão aqui para me ajudar, eu vim buscar ajuda e eu quero resolver o meu problema, mas eu não sei como resolver o meu problema. Então são vocês que vão ele joga para outra pessoa, ele joga para um grupo, né? A questão do resolva para mim. Isso daí não é buscar Jesus. Jesus vai olhar para um ser desse e vai falar orgulhoso, egoísta, egocêntrico, né? Narcisista, que hoje está na moda demais usar esse nome, né? O egoísta hoje virou narcisista. Então é aquele cara que só olha para ele. E o resto que... Pois é. Esse tipo de pessoa vai ter Jesus perto dele? Vai ter a luz de Jesus, mas ele não vai nem sentir essa luz. Se a gente que no dia a dia estuda, procura se melhorar, procura através de leitura se aprimorar, elevar o nosso pensamento, a gente escorrega. Imagina um ser desse que chega lá todo pomposo e fala, eu vim buscar ajuda. Vocês é que tem que fazer aí alguma coisa para me ajudar. Vai fazer o quê? Ele tá ali, ele não tá aceitando nada. Ele só quer acabar com o problema dele. É como se fosse um cara que tem dinheiro e chegasse e falasse assim, olha, eu pago o que você quiser, mas tira esse negócio da minha vida. Tem gente que vai procurar, não... Bom, se eu falar que eu não tenho um certo preconceito, é mentira, eu não vou ser hipócrita, mas tem gente que vai para alguns centros, né, que tem ritual e fala, eu vou te pagar o que você quiser. Faz aí para mim o serviço aí e tira tal pessoa da minha vida. Ou então traz tal pessoa para minha vida de novo. Ou toma lá, dá cá. E acha que dinheiro compra tudo, né? Não é assim que funciona. Para Jesus, não. Pode ser que para os espíritos menos elevados, sim. Mas para Jesus, isso não funciona. Tanto é que quando teve uma passagem que estavam fazendo uma feirinha lá em nome de Deus, né? Vendendo fé.
Ele chegou lá e arrebentou tudo. Ele falou, peraí, eu não estou ensinando isso, meu pai não quer nada disso. Ele não quer o tomar lá da cá, ele quer o seu coração, ele quer a sua obediência, ele quer a sua melhora, o seu aprimoramento. Ele quer que você se torne um ser melhor. Mas para isso é você, não é pagando, não é comprando. Né? Então, se você quer Jesus, se você quer sentir como um filho do Criador, se você quer sentir o seu anjo guardião, que nem eu falei aqui no canal, né? Segunda-feira, quando eu fiz o meu evangelho no lar, eu faço sozinha, mas eu sei que eu estou sendo amparada. Então eu estou lá fazendo a leitura, leio em voz alta, faço a reflexão em voz alta, faço as vibrações em voz alta, e eu senti o meu anjo protetor. Quando eu senti a presença dele, eu já comecei a dar risada, porque eu falei, meu Deus, se alguém vê uma cena dessa, vai falar, Patrícia tá ficando louca, tá sozinha, como que ela tá dando risada? Mas é como se ele estivesse aqui do meu lado, e ele de braço cruzado e olhando para mim do tipo assim, mocinha, a lição que tá aí, ó, só precisa colocar em prática, né? Conhecer já sabe. Agora vamos colocar em prática? Quando é que vai ser a parte prática disso aí? Então eu olhava assim pro lado, não tô vendo, mas eu tô sentindo que ele tá aqui em pé do meu lado. E eu aqui, onde eu estou fazendo o vídeo para vocês, é onde eu sento para fazer o meu evangelho. Aí pra mim ele tava aqui, ó, em pezinho do meu lado. E de bracinho cruzado e olhando pra minha cara do tipo assim, e aí moça, quando é que nós vamos colocar em prática o que tá aí escrito? Saber você já sabe. Então, esses puxões de orelhas, ele já tô tão acostumado a me puxar a orelha que para ele eu acho que chega a ser engraçado também, apesar da seriedade do meu anjo. Eu sou muito gozadora, mas ele é sério. A sensação que eu tenho é que ele é bem alto, né? Aí é uma coisa que cada um acredita da forma que quiser. Eu acredito que o meu anjo protetor ele seja um cara bem alto. Ele é no formato de masculino, né? E ele não consegue ficar muito tempo sério do meu lado, porque eu apronto todas. Aí ele fica sério, ele fala sério comigo, mas no fundo, a gente sente que ele tá querendo dar uma risadinha, né? Então eu sinto isso, né? Não é coisa da cabeça, eu creio que não. Porque como eu sou muito Santo Tomé, eu acredito muito nisso. Que ele é aquele tipo do cara assim, que se eu falar pra ele, o negócio apertou, me ajuda aí. Né? Ele vai estender aqueles bração dele e vai falar, vem, eu tô aqui, né? Então, é a questão do quê? Da sintonia. Quando você realmente acredita e você tem aquela sintonia, você tem o amparo do seu amigo espiritual, do seu mentor, seu protetor, aqueles entes queridos que já se partiram, né, que estão no plano espiritual e que têm condições de te ajudar. Eu era muito querida do meu avô. E eu tenho uma sensação assim gigante de que ele sempre esteve comigo, a encarnação inteira meu avô não me deixou. Eu não consigo ter um sonho sequer com ele, mas eu tenho a sensação de que meu avô não me deixou um momento sequer. Todos os momentos que eu passei não foi fácil, meu avô estava ali. Então a gente tem essa sensação quando a gente sintoniza, né? Quando eu começo a pensar muito no meu marido e tal, vem um sonho, ele vem, encontra comigo, ele conversa comigo, ele me acalma, né? Meus pais, vira e mexe eu tenho sonho com os meus pais. Por quê? É sintonia. E se a gente consegue isso com entes queridos, por que a gente não vai conseguir com um mestre que prometeu que jamais sairia de perto de nós, que é o protetor de todos nós? Então, para sentir isso, a gente precisa canalizar o pensamento. Canalize o seu pensamento em Jesus, de verdade. Procure por Jesus, de verdade. Ele só está esperando isso de você, que você pense nele. Tudo que você for fazer, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, eu volto a repetir. Eu tinha um senhor que era dirigente de trabalho no centro espírita, inclusive um dos presidentes do centro que eu frequentava. E ele era analfabeto, mas um analfabeto que eu não conseguia entender como que era analfabeto, se ele era taxista na época, não era Uber não, taxista. Ele rodava São Paulo inteiro e ele conseguia entrar nas ruas, ele conseguia, não tinha GPS na época. E a pessoa dava o sinal, pegava o táxi e falava, eu quero ir para tal lugar. E ele levava para tal lugar. Então, como que é analfabeto se ele não sabe ler placa? Como é que ele conseguiu tirar a carta dele se ele, né? Bom, enfim, ele tinha a carta, ele era taxista e ele falava para mim, Patrícia, eu preciso que você me ajude a alfabetizar, porque eu não sou alfabetizado. E vira e mexe, ele ia na minha casa e eu dava umas aulinhas para ele. Palavras simples ele sabia, mas as mais complexas não.
E aí eu passei a dar aula para ele, e às vezes tinha alguma coisa dentro de casa para fazer, e eu falava, ai meu Deus, o Edson vai chegar tarde hoje, seu Rivaldo, e eu não consigo fazer tal coisa. Não, Patrícia, eu faço para você. Então, uns quebra-galho assim na minha casa, ele também me ajudava. Eu ajudava ele, ele me ajudava, né? E aí, um dia, ele tava pregando uns pregos em casa lá. Aí, cada prego que ele batia, ele falava, obrigado, Senhor. Aí, cada prego, obrigado, Senhor. Aí, eu achei estranho, porque geralmente a gente termina de fazer um serviço e fala, obrigado, Senhor, consegui, né? Aí eu falei, mas precisa falar obrigado para cada prego que o senhor tá colocando aí? Aí ele falou assim, precisa sim, filha, porque se Deus não quisesse, eu não pegava nem no martelo. Eu na época não entendia, né? Eu falei, não, mas eu acho exagero dele, né? Hoje, com a poliomielite, faltando músculo na mão, que às vezes eu não consigo segurar uma caneta, a caneta ela é fininha. Aí como eu não tenho músculo, ela fica solta na mão. Então, quando eu consigo pegar uma caneta, consigo escrever, eu entendo hoje o que o seu Rivaldo falava na época, de conseguir uma atividade de cada vez, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, porque realmente, né, tem coisas que se Deus não quiser, você não consegue fazer, nem pegar numa caneta, por exemplo, nem pregar um prego na parede, por exemplo, né? Então, para tudo, dê graças, para tudo você sintoniza o teu pensamento em Jesus, em Deus, e agradeça, porque tudo é da vontade deles, tudo é da vontade. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer ou não pode fazer de acordo com a nossa consciência, mas tem a permissão deles. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo e estava falando, né, sobre as mortes acidentais. Elas são um acidente entre aspas, né, porque tudo vai do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa sabe que atravessar a rua com um monte de carro em movimento é perigoso. Se ela não procura uma faixa de pedestre, se ela não procura um farol que dê um mínimo de segurança para ela atravessar, é acidente um carro passar por cima dela? Ou ela procurou aquilo? Não, mas ela estava na faixa de pedestre e estava com o farol aberto para ela. Ainda assim, ela poderia ter olhado se o carro parou primeiro para depois ela atravessar. Nós temos escolhas, né? Nós temos escolhas. Agora, tem momentos que realmente aquele acidente não foi provocado pela pessoa, mas foi provocado pelo outro. Então, Deus acaba permitindo aquilo, e mesmo assim, quando existe o acidente, você estava atravessando no farol bonitinho, estava todo o carro parado, mas de repente veio um outro doido lá que não conseguiu frear, empurrou o carro da frente e te acertou, né? Onde é que está a justiça de Deus nisso? Não acontece nada por acaso, né? Aquele que causou, Jesus sempre disse, né? O mal é necessário, mas ai daquele que comete o mal. Daquele acidente você pode morrer ou não, você pode desencarnar ou não. Tudo vai da vontade de Deus. Se chegou o seu momento, é o seu momento de partir. Se não chegou o seu momento, você vai para o hospital, vai se restabelecer e volta para casa. Ou de repente você vai ficar numa cadeira de roda porque era necessário você passar por aquela expiação da cadeira de roda. Mas não existe o acaso, né? Tudo está dentro de um contexto já pré-preparado lá no plano espiritual do que você vai passar de acordo com seus débitos do passado, de acordo com seus débitos do presente. De repente tem coisa que você acabou acarretando para você nessa mesma encarnação, não foi nem outra, né? Tem algumas comunicações que vêm do plano espiritual, às vezes, que avisa a pessoa, fala, olha, ao invés de você estar melhorando, você está piorando. Acorda, você está comprometendo a tua encarnação. E ainda assim, a pessoa, às vezes, lê aquilo que está vindo do plano espiritual para ela, está dando um toque para ela, e ela fala, não estou fazendo nada demais. Por quê? Porque está faltando ainda a consciência, está faltando ainda o entendimento. E para a gente ter o entendimento, a gente precisa ter estudo. Para ter o entendimento, a gente precisa estar ligado a Deus, a Jesus, constantemente, para saber exatamente o que eles desejam de nós. A nossa melhora está ligado ao plano maior, não ao inferior. Tudo aquilo que a gente faz ligado ao plano inferior nos arrasta para baixo. Então, o nosso pensamento tem que estar sempre daqui para lá, né? O telefone toca de lá para cá, mas a gente pode tentar, né? Vamos dando um toquezinho, eu tô aqui, oi, né? O que eu posso fazer hoje? Acorda de manhã e fala, Senhor, tem duas escolhas, né? Ai, mais um dia, né? Ou então, nossa, que dia, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho nova oportunidade. Depende do seu pensamento.
O seu pensamento vai atrair o plano superior ou inferior, né? E o inferior é se comprar com tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que causa sofrimento, dor, tudo aquilo que é banal, né? Que é provisório, que é ilusório. Eles estão ali, atentos. Aonde tiver o oba-oba, eles pulam para dentro, né? E imaginem só, dentro de uma casa que se faz evangelho, uma pessoa sozinha, como eu aqui, só tem o Mike que fica comigo o tempo todo, né? Ó, e olha como é que ele fica. Essa paz toda, eu tava com um amiguinho espiritual aqui dentro, se comprazendo de cada vez que eu fico com raiva. Agora imagine então, as pessoas pulando um carnaval, por exemplo, esses salões aí com um monte de música de baixo nível, que não fala nada com nada, ou então churrasco, onde tem aquele monte de bebida. Ah, mas é um churrasco em amigos. Pois é, um churrasco em amigos, mas tem um monte de bebida que acaba falando um monte de besteira. As postagens de Facebook que são brincadeirinhas, que acabam arrastando pessoas para umas opiniões que não são legais, não são elevadas, como eu acabei de fazer e vou desfazer, né? Então, assim, se a gente não vigia, a gente acaba cometendo erros, assim, bárbaros, numa única encarnação. Imagina, então, que a gente já trouxe das outras. E aí, sobra para quem? Para o corpo, né? Eu vivo falando aqui, a poliomielite não veio à toa para mim. Eu já devo ter sido o cão chupando manga. Então, vamos ficar em alerta, porque o nosso pensamento atrai, né? E se a gente quer Jesus, que a gente vá buscar ele primeiro. Não adianta querer colocar ele na vida da gente, pagando, exigindo dos outros, querendo que os outros façam por você. Não, faça você. Traga Jesus para a sua vida, através dos seus atos, dos seus pensamentos, da sua fala, daquilo que você ouve. Se vigie, porque Jesus está em toda parte. Basta a gente procurar por ele. E ele está sempre de braços abertos. Ele é maravilhoso.